E hoje gostaria de compartilhar Marcos 2, 13 a 17, né? E fala exatamente o chamado de Levi, né? Que é Mateus também, né? Outro nome dele é Mateus. Então lá diz: Jesus saiu outra vez para a beira-mar e uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. E durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, Jesus veio ao mundo de uma maneira muito humilde, né? Porque a mensagem que ele queria passar era para gente como a gente, né? Então, por isso, ele encontra um funcionário, né, do Império Romano, chamado Levi, né, também chamado Mateus. Ele era um publicano, muito odiado, né, por pessoas da época, povo da época, porque ele cobrava impostos para dar ao Império Romano, né? E ele era visto por religiosos judeus como um traidor, né? É uma pessoa de má fama por causa disso. Mas mesmo assim, Jesus escandaliza esses religiosos da época, né? Ele se dispõe a associar com gente como ele, né? E ainda chama ele para ser seu discípulo, porque Jesus, ele olha para Levi com outros olhos, não com um olhar de desprezo nem preconceito, mas é um olhar de amor, de misericórdia, de graça. E ele conseguiu enxergar um coração aberto, né, com o desejo de servir a Deus de verdade, né, sem querer impressionar os outros com a sua espiritualidade. E Jesus, né, vê Levi trabalhando, né, e ele chama ele para largar tudo e seguir a ele. E qual que foi a resposta de Levi? Né? Mateus, ele se dispôs de todo o coração. Ele se levanta, ele larga tudo, todo o trabalho e segue Jesus. Né? E quem tem o encontro com Jesus, responde ao chamado dele, ele tem a vida completamente tocada, transformada, abençoada. E essa transformação, ela impacta, torna bênção para todos ao redor, né? E acredito que até esses colegas de trabalho ficaram surpresos, né? Vi Levi, né, renunciando tudo por Jesus. E talvez Jesus também esteja te chamando como para ser discípulo, né, dele. Mas também exige renúncia, né, o nosso coração por inteiro. E essa decisão também vai tornar uma grande bênção, não somente para nós, né, mas principalmente para todos que nos cercam. E não importa quem para os outros você seja, ou você tenha sido, né? Jesus não olha para você como os outros olham, mas se disponha com humildade. Responda ao chamado de Jesus para seguir a Ele, para servir a Ele, né? Você se tornará um instrumento de bênção nas mãos de Deus, onde Ele te colocar. E podendo levar muitas pessoas a também querer conhecer a Jesus, né? E no versículo 15, né, diz que Levi, ele abre a sua casa, chama seus amigos publicanos, pecadores, seus colegas de profissão e os leva até Jesus. E ele se tornou missionário, porque a visão com relação às pessoas dele também foi transformada, né? Porque ele passou a olhar os outros também com amor, com misericórdia e compaixão, como Jesus. Diferente daqueles fariseus, mestres da lei, que só olhavam, né, para as pessoas com insensibilidade, com desprezo.
E por isso questionaram por que Jesus estava sentado, comendo com aquele tipo de pessoas. Pois só sabia apontar o pecado do outro, pois não tinha experimentado o perdão, a graça de Deus em suas vidas. Né? E por isso, Jesus diz no versículo 17: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quando realmente nós reconhecemos quem de fato nós somos, que nós somos pecadores, nós somos indignos, né, de receber a bondade, a graça de Deus. E quando a gente experimenta o perdão dos nossos pecados, a compaixão, a misericórdia do nosso Senhor para conosco, né, que a gente foi alvo do amor profundo, do amor imerecido no nosso Deus, nos tornando seus filhos amados, nós não olharemos as outras pessoas de cima para baixo, como melhores que o outro, mas sempre nós conscientes, sempre que ninguém é melhor que ninguém e que todos nós somos pecadores, alcançados pela graça e misericórdia também, e que a gente precisa sim de Jesus para nos libertar do pecado, da morte, sempre com o coração grato, né? Pois ele nos tirou das trevas para a luz, né? E que somos também doentes, né? Que precisamos daquele que é todo poderoso, que ele é capaz de curar todas as nossas feridas, todos os traumas, todos os medos, né? E restaurar a gente por completo. Né? E assim a gente poder tornar um canal de bênção para que outros também sejam salvos, curados e restaurados pelo nosso Senhor, né? E que a gente possa ter uma vida assim cheia de alegria, completa e abundante no Senhor. E eu queria compartilhar a vida, né, de um missionário batista inglês, né, o James Hudson Taylor. Ele foi missionário na China por 51 anos. Ele foi como médico, né? Inicialmente andava pela China, atendendo chineses naqueles anos de 1800 e pouco, né? E usou a profissão dele para alcançar os chineses. E como ele era assim bem clarinho, branco, né, inglês, ainda usava terno preto, então na época eles usavam só assim, né, as roupas. Lá na China, muitos chineses chamavam ele de diabo preto, né? Então ele decide, né, adotar as roupas chinesas, né? Ele começa a usar as roupas chinesas, todo mundo usava, pentear, cortar o cabelo igual os chineses usavam. Eles usavam tipo um rabo de cavalo bem comprido, com trança, um chapéuzinho, né? Como era o costume da época. E assim ele parou, né, de causar perturbação no meio dos chineses, até eu acho que uma repulsa, né, de querer aproximar dele, né? E assim ele conseguiu fazer um trabalho, né, abençoador lá dentro da China. Mais tarde, ele, junto com outros irmãos, né, fundou uma missão chamada para o interior da China, né, e até hoje existe, né, essa missão que é a OMF Internacional, que ainda continua enviando missionários para a Ásia, né, não só para a China, mas Japão, Taiwan, o Sudeste Asiático, né, então é uma missão forte ainda hoje, né, para a Ásia. E naquela época já enviou mais de 800 missionários, né, na época para a China, e começaram 125 escolas, né, e aí houve até uma conversão grande de chineses, umas 18 mil pessoas na época, em 18 províncias lá na China, né. E Hudson Taylor, né, ele tem uma frase conhecida, né, que diz: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus, né? E hoje Deus, ele está te chamando, né, para consagrar a sua vida para ele, né? Como Mateus e Hudson Taylor foi uma grande bênção, você também quer ser nas mãos dele? Ele também está te chamando para olhar as pessoas com o mesmo olhar dele, né? Com profundo amor, misericórdia e compaixão.
e que nós possamos ser alguém que se disponha, né, a fazer diferença na vida das pessoas que nos cercam, né, levando salvação, cura, libertação por meio de Jesus, né, no lugar onde você estuda, no lugar onde a gente trabalha, né, na nossa família, né, onde ele te enviar, seja aqui no Brasil ou em outro país ou nos confins da terra. Amém? E que Deus abençoe então o nosso dia, né? Que ele e somente ele seja glorificado através de nossas vidas. Amém? Então, vamos orar, irmãos, para Deus abençoar o nosso dia, também para que Deus possa nos usar no campo missionário que ele tem colocado, né? No nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, na nossa família, onde, né, um dia, quem sabe, Deus te colocar no seu coração, você possa se dispor, né, e ser bênção também. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos fortalece todos os dias. Como é bom esse tempo que temos de devocional, esse tempo de quaresma, em que podemos nos separar para poder ouvir a tua voz, para poder aprender, para poder ser fortalecidos para continuar fazendo diferença onde o Senhor tem nos colocado. Nos ajuda, nós somos fracos, nós somos pecadores, nos ajuda nas nossas dificuldades, nossas limitações, e que o teu Santo Espírito possa nos usar como bênção nas tuas mãos. Nós não somos nada, Senhor, mas queremos ser vasos nas tuas mãos, instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para que vidas possam olhar para ti, não para nós, mas para o Senhor, possam conhecer esse grandioso Deus, esse amoroso Deus, esse gracioso Deus, esse misericordioso Deus. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos experimentado tudo isso em nossas vidas. O Senhor sabe que cada um dos nossos irmãos está passando também. Sustenta com a tua mão, não deixa desanimar em meias lutas, meias dificuldades, mas fortalece, usa eles para que através de tudo que eles estão passando, possam ajudar os outros também que estão em dificuldade. E possam ser um canal de bênção nas tuas mãos, no trabalho, no ambiente de estudos, onde o Senhor enviar. Cuida dos missionários que estão no campo, fortalece eles, Pai, as suas famílias, para que eles continuem batalhando e servindo com alegria ao Senhor. E que as vidas que estão ouvindo a tua palavra possam receber com alegria e possam também dar frutos. Muito obrigada, Senhor. Continua abençoando a liderança da Igreja Trine e também toda a Igreja Trine, nós, Senhor, possamos continuar firmes como uma igreja saudável, que realmente glorifica o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom Amém. dia. Muito obrigado, Cris. Muito Obrigada. obrigado mesmo. Deus abençoe a todos, pessoal. A gente se vê amanhã de novo, aqui, às 6 da manhã, tá bom? Deus Amém. abençoe. Tenha um Obrigada pela ótimo dia. mensagem. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom dia. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Ah, Tchau. Obrigado, Cris. obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.